Olá pessoal, tudo bem? Vamos à correção da nossa lista de questões da semana. Estamos iniciando o modo objetivas, não é? Do grupo de questões de economia do Nabucco. Estamos então, a partir de agora, 3 semanas serão de questões objetivas e uma semana de questão discursiva. Agora que saiu a portaria de autorização do concurso, e em breve certamente sairá o edital, a gente intensifica o estudo para o TPS, portanto, trabalhando com questões objetivas e procurando fazer uma revisão em todo o programa, não é? Microeconomia, macroeconomia, economia brasileira e comércio internacional. Nós vamos seguir mais ou menos uma sequência do programa de economia que está no edital, iniciando com macroeconomia. Na lista de questões dessa semana temos questões sobre déficit e dívida pública e questões sobre moeda e sistema monetário e balanço de pagamentos. A parte inicial de macroeconomia, não é? Que em economia a gente chama de contabilidade social. Vamos lá. A questão 1 diz o seguinte: julgue certo ou errado os itens a seguir, relativos a conceitos básicos de contabilidade fiscal e sustentabilidade do endividamento público. O resultado fiscal denominado acima da linha mensura a variação da dívida líquida total, interna ou externa. Errado. Por que esse item está errado? Vejam só. A gente tem o método acima da linha e o método abaixo da linha para calcular o déficit público. O método acima da linha, ele calcula os resultados do setor público a partir das receitas e despesas. Então, os fluxos de receitas e despesas permitem calcular o resultado do setor público, conhecendo as receitas e as despesas. Esse método é chamado de acima da linha. Mas eu posso calcular também o déficit do setor público, e isso vale para qualquer agente, não é? Para diferentes contas, não é? Em que eu tenho fluxos de receitas e despesas e tenho a possibilidade de endividamento do agente, eu posso calcular o déficit, que é exatamente o excesso de despesas sobre receita de um agente, o excesso de gastos sobre renda de um agente em determinado período, eu posso calcular a partir da variação do seu endividamento ou a partir dos números das receitas e despesas, dos fluxos de receitas e despesas. Vamos supor qualquer agente, não é? Esse agente tem receitas e despesas em determinado período, que por isso que é fluxo, não é? Que pode ter receitas então e despesas, fluxo de receitas e despesas em determinado período de tempo, que pode ser um mês, um ano, um trimestre, não é? Por isso que a gente diz que é uma variável de fluxo. As receitas e despesas são variáveis de fluxo. Então eu posso calcular o déficit como a diferença entre despesas e receitas de um agente ou de um ente do setor público, não é? Ou de um país. Essa diferença entre despesas e receitas é igual ao déficit. Perceba que, por exemplo, até no próprio do balanço de pagamentos, a gente tem o déficit acima da linha calculado como o déficit em conta corrente, não é? O déficit em conta corrente, porque eu tenho receitas e despesas. E as despesas menos as receitas dá igual ao déficit em conta corrente. As receitas e despesas da conta corrente, não é? Então, a partir das receitas e despesas, dos fluxos de receitas e despesas, eu tenho o cálculo do déficit acima da linha. Agora, todo agente que tem excesso de despesa sobre receita, significa que ele vai financiar esse excesso de despesa sobre receita com endividamento. Então, eu posso calcular o déficit também a partir da variação da dívida do agente. E se ele tiver receita maior do que despesa, tiver um superávit, aí certamente esse agente vai ter uma variação na sua riqueza, uma variação nos seus ativos e não no seu passivo. Passivo é dívida, não é? Ativos são aplicações.
são direitos, não é? E passivos são obrigações. Então, um agente que tenha receitas maiores do que despesas, ele vai acumular ativos, não é? Vai acumular direitos. Então, vai ter uma variação de ativos, um aumento de ativos, se o agente tiver receitas maiores do que despesas, se ele tiver um superávit nessa sua conta corrente, não é? E se o agente tem déficit na sua conta corrente, que é a conta do período de tempo, não é? Suas despesas excedem suas receitas, então ele vai ter um déficit e aí ele precisa financiar esse déficit. Então eu posso calcular o déficit também a partir da variação da dívida. E esta forma ou método de calcular o déficit a partir da variação da dívida é que é chamado de método abaixo da linha. Então o método abaixo da linha calcula o déficit a partir da variação da dívida do agente, né, em determinado período. E o método acima da linha calcula o déficit a partir das receitas e despesas, né? Claro que o método acima da linha, ele permite conhecer melhor o que está causando o déficit, porque eu conheço as receitas e as despesas. Já o método abaixo da linha calcula a variação da dívida, sem conhecer, sem detalhar as receitas e despesas, a partir apenas da variação do endividamento. Então, o foco do método abaixo da linha é o financiamento, ou seja, são as fontes de financiamento, inclusive, não é? Que podem ser detalhadas no método abaixo da linha. Ok? Então, o item 1 diz o seguinte: o resultado fiscal denominado acima da linha mensura a variação da dívida líquida total interna ou externa. Errado, não é? Na verdade, o resultado fiscal acima da linha, com o método acima da linha, calcula o déficit, o resultado fiscal, a partir das receitas e despesas, não é? E o método abaixo da linha é que mensura a variação da dívida. A variação da dívida para conhecer o resultado fiscal, variação da dívida tanto interna quanto externa. Então o item está errado. Na verdade, no critério acima da linha, toma-se a diferença entre receitas e despesas em determinado período. No resultado primário, por exemplo, toma-se a diferença entre receitas e despesas primárias. Por outro lado, no critério abaixo da linha, toma-se a variação da dívida líquida total, interna ou externa. Assim, o item está errado. Vamos lá, então. A nossa questão 2. 2. Na hipótese de a inflação no Brasil ser nula em 2020, os conceitos ligados às necessidades de financiamento do setor público sofrerão alterações. Ora, se a inflação é um dos componentes, ou pelo menos a correção monetária da dívida, não é? A correção monetária da dívida é um dos componentes das variáveis fiscais, das variáveis referentes ao déficit público, dos diferentes tipos de déficit público. Então, certamente, na hipótese de a inflação ser nula, os conceitos ligados às necessidades de financiamento do setor público sofrerão alterações. Nesse caso, o valor do resultado primário será igual ao valor do resultado operacional. Primeiro vamos definir aqui, não é? As necessidades de financiamento do setor público é o nome que se utiliza para o déficit público. E eu tenho 3 tipos de déficit público, ou 3 abrangências para o conceito de déficit público. Déficit público nominal, déficit público operacional e déficit público primário. Ou indo do mais simples, não é? Do menos abrangente, déficit primário, déficit operacional e déficit nominal. Posso chamar também de necessidade de financiamento do setor público no conceito primário, no conceito operacional e no conceito nominal. E ele diz então que se a inflação for nula, o valor do resultado primário será igual ao valor do resultado operacional. Vamos ver se isso pode ocorrer. Para que o resultado primário fosse igual ao resultado operacional, no caso de a inflação ser nula, eu teria que ter inflação ou alguma implicação da inflação no resultado primário. Eu teria que ter alguma implicação da inflação
no resultado primário, algum componente resultado da inflação no componente primário, e esse componente relacionado à inflação tinha que ser exatamente ele que diferenciasse resultado primário e resultado operacional. Se isso for verdade, não é? Se eu tenho que a diferença entre resultado primário e resultado operacional é algum componente relacionado exatamente à inflação e eu faço a inflação nula, então esses resultados ficam iguais. Mas será que é isso que ocorre? Qual é a diferença entre resultado primário e resultado operacional? O déficit primário ou resultado primário são as despesas primárias menos as receitas primárias do setor público. Então não envolve nenhum componente financeiro, nem os juros reais, nem a correção monetária da dívida. Então não envolve pagamento de juros da dívida, não envolve o pagamento de juros nominais da dívida. E os juros nominais da dívida é composto de juros reais com a correção monetária da dívida. Eu posso dizer também que o déficit primário, então, é o déficit nominal, que inclui déficit primário, pagamento de juros reais e correção monetária da dívida, é o déficit nominal menos todos os pagamentos de juros da dívida, menos todas as despesas financeiras, que são exatamente os juros reais mais a correção monetária da dívida. Então, o déficit primário não inclui nenhum pagamento financeiro, nenhum componente financeiro. Portanto, não envolve nem pagamento de juros reais, nem correção monetária da dívida. Por isso que é o déficit nominal menos o pagamento de juros nominais, que é composto dos juros reais e da correção monetária da dívida. Dos juros reais e da correção monetária da dívida, os juros nominais. Então, essa é a diferença entre primário e nominal. Todo o pagamento de juros nominais, não é? Então, o déficit primário, ele é só despesa primária menos receita primária, sem envolver nenhum componente financeiro. Então, ele difere do déficit operacional exatamente por causa do pagamento de juros reais, porque o déficit operacional é igual ao déficit primário mais o pagamento de juros reais. Então, para que eu tivesse resultado primário igual ao resultado operacional, eu teria que ter zero pagamento de juros reais, aí eles ficariam iguais. E o déficit primário não tem nada relacionado à inflação, não é? Não tem correção monetária da dívida. Então, não é isso que faz diferente déficit primário e déficit operacional, é o pagamento de juros reais. Então, a inflação ser nula não torna o déficit primário igual ao déficit operacional. Por isso, o item está errado. Na verdade, uma inflação nula vai tornar o déficit operacional igual ao déficit nominal. Por quê? Porque aí sim, a diferença entre déficit nominal e déficit operacional é exatamente a correção monetária da dívida pública. Porque o déficit nominal é o déficit primário mais o pagamento de juros nominais, como a gente já viu, não é? Ou pode ser dito também como o déficit operacional mais a correção monetária da dívida pública, que depende da inflação. Então, se a inflação for nula, não tem correção monetária da dívida pública, então o déficit nominal vai ser só déficit operacional, vai ser só déficit primário mais pagamento de juros reais, que é igual ao déficit operacional, porque não tem correção monetária da dívida. Então, a diferença entre déficit nominal e déficit operacional é a correção monetária da dívida, que depende da inflação. Então, se a inflação for nula, o déficit operacional iguala o déficit nominal, porque não tendo inflação, não tem correção monetária da dívida, e aí o déficit nominal fica igual ao déficit operacional. Então, o item está errado, porque o item, vou voltar aqui para o item dizia o seguinte: na hipótese de a inflação no Brasil ser nula em 2020, os conceitos ligados às necessidades de financiamento do setor público sofrerão alterações. Nesse caso, o valor do resultado primário será igual ao valor do resultado operacional. Errado, não é? Porque vai continuar tendo a diferença, não é? Porque o que a inflação nula vai eliminar? Vai eliminar a correção monetária da dívida. Então, se elimina a correção monetária da dívida, o resultado primário continua sendo despesas menos receitas primárias, não é? E o valor do resultado operacional continua sendo déficit primário mais pagamento de juros reais.
não mudou, vão continuar diferentes e a diferença entre eles é o pagamento de juros reais. A inflação ser nula não modificou nada, né? Não modificou nada na diferença entre eles, que é o pagamento de juros reais. Já valor do resultado operacional sendo déficit primário mais pagamento de juros reais e resultado nominal sendo déficit primário mais pagamento de juros reais ou déficit operacional mais correção monetária. A correção monetária fica igual a zero e aí o déficit nominal fica somente déficit primário mais pagamento de juros reais, que é o conceito de déficit operacional, de resultado operacional. Então, com a inflação sendo nula, o resultado operacional fica igual ao resultado nominal. Então, este item está errado. 3. A respeito da contabilidade fiscal, considerando os conceitos de necessidade de financiamento do setor público, a diferença entre resultado nominal e resultado primário refere-se à variação da inflação no período de apuração. Também está errado, não é? A diferença, como a gente já explicou, entre resultado nominal e resultado primário são o pagamento de juros nominais. Então, não é a variação, não se refere à variação da inflação do período de apuração. Por isso, o item está errado. Item 4. Considerando uma situação hipotética de inflação nula, o valor das necessidades de financiamento do setor público, conceito operacional, corresponderá ao mesmo valor do conceito nominal. Correto. A gente já explicou aqui, não é? Se a inflação é nula, a correção monetária da dívida vai ser zero, então o resultado nominal, que é déficit primário mais pagamento de juros reais, mais correção monetária da dívida, como a correção monetária da dívida é zero, então déficit nominal é igual a déficit primário mais juros reais, porque a correção monetária ficou zero. Então, déficit primário mais juros reais nada mais é do que o déficit operacional. Então, eles se igualam numa situação de inflação zero. Por isso, o item está correto. Ok? Então, passemos à questão 2, que é uma questão sobre moeda e sistema monetário. Questão 2. Em relação à teoria monetária, julgue certo ou errado os itens a seguir. Item 1. Os depósitos voluntários remunerados são um novo instrumento da política monetária do Banco Central do Brasil e contribuem para a gestão da liquidez na economia, sem gerar os efeitos sobre a dívida bruta do governo federal que se observam quando da utilização de operações compromissadas com títulos públicos. O item está correto. De fato, foi criado em 2021 esse instrumento, depósitos voluntários à vista ou a prazo junto ao Banco Central. Depósitos voluntários remunerados das instituições financeiras, depósitos voluntários. Porque antes desse instrumento, toda a política monetária do Banco Central é feita com operações compromissadas, é feita com venda de títulos públicos. Quando o Banco Central quer aumentar a taxa de juros, não é? Quando o Banco Central vota, o Conselho de Política Monetária estabelece uma meta para a Selic mais alta, o Banco Central tem que vender títulos públicos para enxugar a liquidez da economia. Esses títulos públicos não são do Banco Central. A Lei de Responsabilidade Fiscal proibiu a emissão de títulos do Banco Central. E foi então eliminado, não é? Foi retirado de circulação títulos do Banco Central. Então o Banco Central opera a política monetária com títulos públicos do Tesouro Nacional. Então, quando ele faz essas operações compromissadas, ele vende títulos públicos, esses títulos públicos do Tesouro Nacional utilizados para fazer a política monetária estão no mercado, eles computam como fazem parte da dívida pública do governo geral, a estatística de dívida pública do Tesouro, né, que compõe junto com a dívida pública dos estados e municípios um agregado que é chamado de dívida pública do governo geral, tanto do governo federal quanto estados e municípios. E no caso do governo federal é composto exatamente da dívida imobiliária, que são títulos do Tesouro Nacional, e das operações compromissadas do Banco Central para fazer política monetária,
que é feita por meio da venda de títulos públicos também do Tesouro, né? O Tesouro emite esses títulos exatamente com esse objetivo e aporta esses títulos para o Banco Central para fazer a política monetária. Então percebam aqui que é um instrumento e uma política, não é uma medida de política, que é a venda de títulos pelo Banco Central, que tem um objetivo puramente monetário, está compondo as estatísticas fiscais, contribuindo para aumentar a dívida pública do governo geral. Então, uma medida para que esses instrumentos que são utilizados para fazer política monetária não façam parte da dívida pública do governo geral, né? Foi exatamente a criação dos depósitos voluntários, que agora o Banco Central tem um outro instrumento, além da venda de títulos públicos, para fazer a política monetária. E um instrumento que não vai computar como dívida pública do governo geral, né? Só para vocês terem uma ideia, as operações compromissadas chegam a atingir cerca de 30% da dívida pública, não é? Da dívida pública do governo geral, cerca da dívida do Tesouro, não é? Da dívida do governo federal. Cerca de 30% chega a ser as operações compromissadas do Banco Central, que são, não é, medidas e instrumentos para fazer a política monetária, que pouco tem a ver em relação às variáveis fiscais, a política fiscal do governo, não é? É um instrumento de política monetária. Então, a criação desse instrumento, depósitos voluntários, permite ir diminuindo as estatísticas de operações compromissadas, não é? A ideia não é substituir completamente as operações compromissadas por depósitos voluntários, mas ir reduzindo as operações compromissadas, para que a dívida pública reflita exatamente as variáveis de política fiscal, enquanto os depósitos voluntários vão refletir a política monetária, não é? Então eu coloquei aqui no nosso gabarito a lei que criou, não é? Os depósitos voluntários. As operações de depósito voluntário à vista ou a prazo junto ao Bacen foram aprovadas pela Lei 14.185 de 2021 e foi regulamentada pela resolução do Banco Central em 2021 também. Resolução 129 do Banco Central de 2021. A lei diz o seguinte: fica o Banco Central autorizado a acolher depósitos voluntários à vista ou a prazo das instituições financeiras. Até então, o Banco Central operava depósitos com as instituições financeiras apenas sob duas perspectivas: depósitos compulsórios à vista e depósitos compulsórios a prazo. Então, do ponto de vista de depósitos, o Banco Central tinha esse instrumento: depósitos compulsórios à vista e a prazo. Com a medida legislativa foi aberta uma nova possibilidade: depósitos voluntários a prazo. Com a proposta, busca-se instrumentalizar o Banco Central como mais uma ferramenta para controle de liquidez da economia. Antes dessa medida, as operações compromissadas, que são venda de títulos públicos, né, que fazem parte da carteira do Bacen, com o compromisso de recompra. Então, o Banco Central vende títulos com o compromisso de recomprá-los. É um instrumento de administração da liquidez, né? Por isso que chama operações compromissadas, porque elas são vendidas com esse compromisso de recompra. As operações compromissadas eram a principal ferramenta de controle de liquidez à disposição do Banco Central. Com esta medida, tem-se ampliado o rol de possibilidade de controle. Conforme disposto no site da Câmara dos Deputados, os depósitos voluntários vão funcionar como um instrumento alternativo às operações compromissadas, pois, ao deixarem o dinheiro no BC, os bancos reduzem a quantidade de moeda em circulação, sem afetar as contas públicas, ou seja, não vai para a estatística de dívida do governo geral, não é? A dívida bruta do governo geral. A taxa de rendimento e as condições dos depósitos à vista ou a prazo serão definidas por ato do Banco Central. O Banco Central, de todo modo, vai pagar juros por esses depósitos. São depósitos remunerados, não é? Depósitos voluntários remunerados, e da mesma forma que esse pagamento de juros aumenta o déficit nominal, vai continuar aumentando o déficit nominal, mas não entra
na estatística de dívida bruta do governo geral. Mas como o Banco Central faz parte das estatísticas de setor público, então na dívida líquida do setor público e na estatística de déficit nominal vai continuar o pagamento de juros desses instrumentos também, não é? É só para limpar, não é, dessas operações monetárias a estatística de dívida bruta do governo geral. Ou seja, não vai mais conter as operações compromissadas, que são um instrumento de política monetária e não de política fiscal. Não tem relação com as contas públicas, mas com a política de controle da liquidez do Banco Central. Diante do exposto, o principal argumento em defesa da adoção de depósitos das instituições financeiras remunerados pelo Banco Central do Brasil é que esse mecanismo adicional de política monetária teria efeito nulo sobre o crescimento da dívida bruta do governo geral. E aqui eu coloco os componentes os principais componentes, não é, da dívida bruta do governo geral. Dívida mobiliária, que é a dívida do Tesouro em títulos, operações compromissadas, que são exatamente essa venda de títulos pelo Banco Central para fazer política monetária, dívida bancária, que na sua maioria é a dívida de estados e municípios com bancos, com instituições financeiras, e a dívida externa, que é bem pequena, não é? E dívida externa. Ok? Então o item está correto, não é? É uma questão, digamos, de atualidades, não é? Além de ser uma questão de teoria monetária. Item 2. Em uma economia tradicional, o multiplicador monetário é calculado a partir da razão entre depósitos à vista em bancos comerciais e reservas bancárias. Errado. O multiplicador bancário ou multiplicador monetário da economia, eu posso chamar de multiplicador bancário, multiplicador monetário, multiplicador dos meios de pagamento, ou multiplicador da base monetária. O multiplicador bancário mostra o quanto o M1 se amplia em relação à base monetária. Então, o multiplicador bancário ou multiplicador monetário, ele mede o quanto os meios de pagamento se ampliam em relação à base monetária. E esses meios de pagamento se ampliam em relação à base monetária exatamente porque os bancos criam de depósito à vista mais do que eles têm de reservas. Mas não é simplesmente a razão entre depósitos e reservas. É a razão entre M1, que são os meios de pagamento, e a base monetária. M1 é papel moeda do poder do público mais os depósitos à vista. E a base monetária é papel moeda do poder do público mais as reservas. Então percebam que realmente os meios de pagamento se ampliam em relação à base monetária, portanto o multiplicador monetário, não é exatamente por causa da ampliação dos depósitos em relação às reservas dos bancos, porque os bancos criam moeda, não é? Os bancos, ao criarem depósitos à vista, eles estão criando moeda. E isso faz com que o M1, ou os meios de pagamento, se ampliem em relação à base monetária. Mas o multiplicador monetário é calculado como meios de pagamento sobre a razão entre os meios de pagamento e a base monetária, porque mede exatamente quanto que os meios de pagamento se ampliam em relação à base monetária. Por isso o item está errado, não é depósitos à vista sobre reservas bancárias. É meios de pagamento, ou M1, sobre a base monetária, que vai ser papel moeda do poder do público mais depósitos à vista, dividido por papel moeda do poder do público mais os encaixes totais dos bancos, não é? Dos bancos comerciais. Então o item está errado. O item 3 diz o seguinte: se a parcela dos meios de pagamento que os agentes mantêm como depósito à vista aumentar, e se a proporção de reservas bancárias em relação ao depósito à vista diminuir, então o multiplicador da base monetária aumentará. Percebam que a gente pode chamar de multiplicador bancário, multiplicador monetário, multiplicador dos meios de pagamento, multiplicador da base monetária, não é? E ele depende do quê? Como que os bancos criam moeda? Os bancos criam moeda porque eles captam depósitos do público, não é? Guardam uma parte como reservas e emprestam excedente. Esses excedentes, não é? Emprestam excedente. E esses empréstimos tendem a voltar ao sistema bancário na forma de depósitos. Com isso, vai se ampliando a quantidade de depósito em relação às reservas dos bancos e, portanto, vai se ampliando os meios de pagamento em relação à base monetária. Então, os bancos captam depósitos do público, guardam uma parte como reserva e emprestam o excedente.
Esses empréstimos voltam ao sistema bancário na forma de depósitos. É assim que os bancos criam moeda e ampliam os meios de pagamento em relação à base monetária. Então percebam que dois fatores aí determinam a magnitude do multiplicador bancário, não é? O público depositando, então quanto mais o público depositar, maior vai ser o multiplicador. Então quanto maior a parcela dos meios de pagamento em relação à parcela dos meios de pagamento que o público colocar na forma de depósito, maior vai ser o multiplicador bancário, mais os bancos vão poder emprestar, não é? E quanto menor for a taxa de reservas, mais os bancos vão emprestar, maior vai ser o excedente que o banco empresta e com isso vai aumentar a magnitude do multiplicador. Mais moeda vai ser criada no sistema quanto menor a taxa de reservas dos bancos, não é? Se os bancos guardarem muitas reservas ou se o público depositar pouco, reter seus meios de pagamento na forma de papel moeda, não é? O multiplicador fica menor. Então, mesmo que intuitivamente, mesmo sem saber a fórmula do multiplicador, já dá para a gente saber que quanto mais o público depositar, portanto, quanto maior a taxa de depósito em relação a M1, né? A parcela de M1 que o público mantém sob a forma de depósito à vista, né? E quanto menor a taxa de reservas dos bancos, quanto menos os bancos guardarem como reserva e mais eles emprestarem, maior vai ser o multiplicador. Então a gente já conhece os determinantes do multiplicador sem conhecer a fórmula, simplesmente conhecendo o processo pelo qual os bancos criam moeda, não é? Então o item está correto, não é? Se a parcela dos meios de pagamento que os agentes mantêm como depósito à vista aumentar, não é? E se a proporção de reservas bancárias em relação ao depósito à vista, as reservas, a parte que o banco não empresta, diminuir, o multiplicador vai ser maior. Maior vai ser a criação de moeda pelos bancos, mais eles vão emprestar. Por isso o item está correto. Mas de todo modo eu coloquei aqui formalmente o multiplicador, não é? Qual é a fórmula do multiplicador? É 1 sobre 1 menos D que multiplica 1 menos R. Quem é D? É a parcela de M1 na forma de depósito à vista. É a parcela de M1 que o público mantém na forma de depósito à vista. E o que é R? É os encaixes dos bancos ou as reservas dos bancos em relação aos depósitos à vista. Então percebam que o multiplicador aumenta se esse R diminui, né? Se o R é menor, se é menor a taxa de reservas dos bancos, se R cai e se o D aumenta. Então quanto maior o D, menor vai ser esse denominador e maior vai ser o multiplicador, não é? Então quanto maior o D e menor o R, vejam que o R aqui, olha, tem menos D vezes menos R. Então, menos com menos dá mais. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é mais R no denominador. E um R maior aumenta o denominador. E quando aumenta o denominador, diminui a fração. Então, um aumento de R diminui o multiplicador. Se R aumenta, diminui o multiplicador. E se o depósito à vista diminui, a razão dos depósitos com proporção de M1 diminui, o multiplicador também cai. Então o multiplicador vai aumentar se o R diminuir e se o D aumentar. Ou seja, a proporção de depósito à vista aumentar e a proporção de reservas dos bancos diminuir, o M aumenta. Que foi exatamente o que foi dito na proposição, no item, não é? Se a parcela dos meios de pagamentos que os agentes mantêm na forma de depósito à vista, que é o D, aumenta, e se a proporção de reservas bancárias em relação aos depósitos à vista diminuir, ou seja, se o R cai, o M aumenta. Portanto, o multiplicador da base monetária aumentará. Então, o item está correto. E aqui está a fórmula do multiplicador. 1 menos D que multiplica 1 menos R. Então, é o inverso disso, né? 1 sobre 1 menos D que multiplica 1 menos R. Sendo D a parcela dos meios de pagamento na forma de depósito à vista e R os encaixes totais dos bancos, as reservas bancárias, em relação aos depósitos à vista. Ok? Então o item está correto. 4.
a criação de meios de pagamento quando uma empresa saca recursos de sua conta de depósito à vista em um banco comercial e realiza com esses recursos o pagamento dos seus funcionários. Então, sacou depósito à vista, pagou os funcionários em papel moeda. Então, deixou de diminuiu os depósitos à vista, aumentou o papel moeda no mesmo montante. O que é meio de pagamento? Meio de pagamento é papel moeda do poder público mais depósito à vista. Então, diminuiu o depósito à vista, aumentou o papel moeda no mesmo montante. O que aconteceu com os meios de pagamento? Nada. Então, não alterou os meios de pagamento. Não cria nem destrói moeda, porque simplesmente transformou de depósito à vista em papel moeda. E se transformar de papel moeda em depósito à vista, não tem alteração nos meios de pagamento. Só tem alteração nos meios de pagamento quando um agente do setor bancário da economia, um banco comercial, troca um haver monetário, portanto moeda, depósito à vista ou papel moeda. Troca esse haver monetário por um haver não monetário do público, do setor não bancário da economia. Então, para haver criação de meios de pagamento, tem que ter uma relação entre o setor bancário e o setor não bancário, que é o público. Entre banco comercial e o público, setor não bancário da economia. Aqui o que tem é o empresário, que é do público, é um setor não bancário, com outro setor não bancário, que são os funcionários. Então, já não cumpre nem o primeiro requisito para ter criação de meio de pagamento. Para ter criação de meio de pagamento, primeiro, tem que envolver uma transação entre o setor bancário e o setor não bancário. Aqui só tem setor bancário, não bancário, né? É o empresário e o funcionário. Então, é tudo setor não bancário. Não tem como criar meio de pagamento. A empresa não cria meio de pagamento. Ele só fez sacar do seu depósito à vista e pagou o funcionário. Então, não houve criação de meio de pagamento. Houve apenas uma troca de moeda escritural, que é depósito, por moeda manual, que é papel moeda. Para haver criação de meio de pagamento, um banco tem que criar um haver monetário e entregar esse haver monetário para o público. Claro que para ele entregar para o setor não bancário. Claro que para o setor bancário entregar um haver monetário para o setor não bancário tem que ter uma contrapartida. No empréstimo, por exemplo, a gente vai lá e assina uma cédula de crédito, assina uma nota promissória, assina algum instrumento, algum contrato e entrega para o banco. É como se você estivesse entregando um título para o banco e o banco cria depósito na sua conta. Assim se dá um empréstimo, não é? A partir de uma cédula de crédito bancário. Então, é como se você estivesse vendendo um título para o banco, entregando um título que é um haver não monetário, que é uma cédula de crédito bancário para o banco, e o banco está entregando, criando os depósitos, criando um haver monetário na economia, né? Criando um haver monetário, que é a criação do depósito na conta de quem está pedindo o empréstimo, de quem está recebendo o empréstimo. Aí houve criação de meio de pagamento. Por quê? Porque tem uma transação entre o setor bancário e o setor não bancário, e porque o setor bancário está entregando um haver monetário, que é o depósito à vista, por causa do crédito, e o setor não bancário está entregando um haver não monetário para o banco, que é uma cédula de crédito bancário. Ok? Então, para haver criação de meios de pagamento, tem que ter uma relação entre setor bancário e setor não bancário. O setor bancário tem que entregar um haver monetário e receber um haver não monetário em contrapartida do setor não bancário da economia. Ok? Por isso o item está errado, não houve criação nem destruição de meios de pagamento. Houve simplesmente uma troca de papel moeda, de depósito à vista por papel moeda, portanto, troca de moeda escritural por moeda manual. Moeda manual é papel moeda e moeda escritural é depósito à vista. Ok? Então vamos à nossa questão 3, que é uma questão sobre balanço de pagamentos. Questão 3. Acerca da estrutura do balanço de pagamentos e das contas nacionais, julgue os próximos itens. O balanço de pagamentos é o registro estatístico de todas as transações, fluxos de bens e direitos de valor econômico entre os residentes de uma economia e o restante do mundo, ocorridos em determinado período. Até aqui tudo bem, não é?
porque o balanço de pagamentos é de fato o registro estatístico de todas as transações entre os residentes de uma economia e os não residentes, que é o restante do mundo, ocorridos em determinado período. Fluxos de bens e direitos de valor econômico. A componente desse registro que representa o somatório dos valores líquidos dos investimentos diretos, investimento em carteira, derivativos e outros investimentos é denominada conta financeira e não conta capital. Então se registra investimento direto, investimento de carteira, derivativos e outros investimentos, e também agora, com o Manual de Balanço de Pagamentos, sexta edição do FMI, se registra também os ativos de reservas, que são as reservas internacionais. Tudo isso se registra na conta financeira, não é? Então está errado, não é na conta capital, é na conta financeira. Por isso o item está errado. A componente desse registro que representa o somatório dos valores líquidos de investimentos diretos, investimento em carteira, derivativos e outros investimentos é denominada conta financeira e não conta de capital. A conta capital é uma conta bem pequena porque registra transações muito peculiares que não são conta corrente, porque não são receitas nem despesas de mercadorias, serviços, rendas e transferências unilaterais correntes, não é? Renda secundária, nem são transações com ativos financeiros, nem são ativos financeiros. Então a conta capital vai registrar transferências unilaterais de capital e aquisições e alienação, portanto venda, não é? De ativos não financeiros não produzidos. Então é uma conta para registrar transações com terra, recursos minerais, né, que não é ativo financeiro e também não tem que estar na conta corrente, porque não é renda, serviço nem mercadoria. É um ativo, né, é um direito ou obrigação, é um ativo ou passivo, por isso não cabe na conta corrente, mas não é financeiro, não é ativo financeiro, então não cabe na conta financeira. Então essas transações com recursos naturais, como terras, recursos minerais, recursos florestais, se registra na conta capital. Transferências unilaterais de capital, como perdão de dívida, se registra na conta capital. Também ativos de comércio, como marcas registradas, logotipos, né? Quando são vendidas somente a marca ou um logotipo, se registra na conta capital. Ok? Patentes que estão relacionadas à pesquisa e desenvolvimento, não é? Elas não são lançadas na conta capital, são lançadas na conta de serviços. Outros serviços de pesquisa e desenvolvimento são lançadas hoje na conta de serviços, as patentes, não é? A aquisição ou venda de patentes, ou seja, ativos relacionados à pesquisa e desenvolvimento. Quando é só logomarca, logotipo, se registra na conta capital, mas quando são patentes relacionadas à pesquisa e desenvolvimento, a P&D, é lançado na conta de serviços, não é? Essa compra ou venda ou aquisição de patentes relacionadas à pesquisa e desenvolvimento. Percebam que tem muita arbitrariedade, não é? É um pouco arbitrário esses lançamentos, tanto que nas diversas edições do balanço de pagamentos há muitas mudanças com relação a esses registros, não é? Então, o item está errado, não é? Muito claro, né? Muito fácil identificar o erro, porque investimento direto, investimento de carteira ou derivativos e outros investimentos se registra na conta financeira e não na conta capital. Item 2. Considerando a sexta edição do Manual de Balanço de Pagamentos do FMI, suponha que uma subsidiária offshore, ou seja, no exterior, tenha captado recursos, portanto uma filial de uma empresa brasileira, com matriz brasileira, não é? E emprestado esses recursos para a matriz no Brasil. O ingresso desses recursos no Brasil é registrado no balanço de pagamentos
como redução de investimento brasileiro direto no exterior, na conta de operações intercompanhia ou empréstimos intercompanhia. Está errado. Se fosse quinta edição do balanço de pagamentos, estaria correto, porque na quinta edição do balanço de pagamentos, a matriz era a única investidora. Então, se a matriz empresta para a filial, investimento direto no exterior, investimento brasileiro no exterior. Se a matriz brasileira empresta para a sua filial, investimento brasileiro direto no exterior. Quando a filial paga ou empresta para a matriz brasileira, ou empresta para a matriz brasileira, ou paga esse empréstimo, aí seria redução de investimento direto. Seria uma redução de investimento direto brasileiro no exterior. Uma redução de ativo. Né? Haveria uma redução de investimento brasileiro direto, portanto, redução de ativo. Agora, o crédito concedido pela filial residente no exterior à matriz no Brasil passa a ser investimento estrangeiro no Brasil, é investimento direto no país, portanto, aumento passivo. Então, a lógica agora não é essa lógica direcional de matriz para filial, considerando a matriz sempre a investidora. Não. A filial pode ser a investidora. Se a filial que está investindo no Brasil, se a filial que está emprestando para a empresa brasileira, aí eu digo que é um investimento direto no país. Se é a matriz brasileira que está emprestando para a filial, é investimento brasileiro no exterior. É investimento no exterior, não é? Investimento brasileiro no exterior. Ou investimento direto no exterior, como é chamado, não é? Então a lógica agora é de ativo e passivo, e de credor e devedor, não é? De credor e devedor. Não tem mais essa distinção entre a matriz e a filial e identificar a matriz como a investidora, não é? Antes, se a filial tivesse emprestando a matriz, eu contava como redução do investimento direto feito, como redução do investimento. Então, se fosse quinta edição do balanço de pagamentos, MBP 5, estaria correto. Mas como é sexta edição, então o ingresso desses recursos no Brasil é registrado no balanço de pagamentos como elevação do investimento direto no país. Elevação do investimento direto no país. É como se fosse investimento direto estrangeiro no Brasil. Então, o investimento nesse aspecto dos empréstimos intercompanhia, né? Investimento direto no Brasil é tanto de filial brasileira emprestando para a matriz, é investimento direto estrangeiro no Brasil, no país, né? Como a matriz estrangeira emprestando para a filial no Brasil, para a sua filial no Brasil. É investimento direto estrangeiro. Investimento direto estrangeiro no Brasil. Conta como investimento direto no país. Já os empréstimos da matriz brasileira para a filial é investimento do país no exterior. É investimento direto no exterior. E também da filial estrangeira para a sua matriz eu vou contar como investimento do país no exterior. Investimento no exterior. Investimento do país no exterior. Mesmo que seja uma filial de empresa estrangeira emprestando para a sua matriz, eu vou contar como investimento brasileiro no exterior. Ok? Então essa é a lógica, né, dos registros de empréstimos intercompanhia agora, em termos de investimento direto, sempre lembrando que empréstimos intercompanhia sempre contou como investimento direto. E a lógica de registrar agora é essa, né? Investimento direto tem duas principais linhas, né? Dois principais grupos: participação no capital e empréstimos intercompanhia. Fazem parte do investimento direto. E tem essa lógica agora de registro, ok? Então o item está errado, seria elevação do investimento direto no país, quando a filial empresta para sua matriz brasileira. Ok?
A título de exemplo, se uma subsidiária offshore captou 30 bilhões no exterior e emprestou os recursos para a matriz no Brasil, no BPM 5, o ingresso desses recursos seria registrado como redução do investimento brasileiro direto no exterior, na conta de empréstimos intercompanhia. No BPM 6, a entrada desse montante no Brasil é registrada como elevação do investimento direto no país, de não residentes, na conta de operações intercompanhia. Portanto, o item está errado, não é? Item 3. O país realizou em determinado ano as transações com o exterior apresentadas a seguir: importações de mercadoria 5, exportações de mercadoria 15, recebimento de doações na forma de mercadorias 1, empréstimos e financiamentos recebidos no exterior 10, investimento estrangeiro direto recebido do exterior sem cobertura cambial na forma de equipamentos 15, juros de empréstimos pagos ao exterior 5, fretes pagos ao exterior 10. Com base nessas informações, no período em apreço, o produto nacional bruto do país foi inferior ao produto interno bruto. Ora, a diferença entre produto nacional e produto interno bruto é exatamente que eu tenho que somar no PIB. Se eu tenho o PIB e quero o produto nacional bruto, eu tenho que somar o PIB as rendas recebidas do exterior e tenho que subtrair as rendas enviadas, não é? Então, eu somo a renda recebida e subtraio a renda enviada. Dito de outra forma, o PNB é o PIB mais a renda líquida recebida. Eu posso multiplicar tudo por menos 1, não é? Eu posso fazer renda enviada menos renda recebida, então vai ser PIB menos liquidamente a renda enviada, não é? Então eu posso dizer também que o PNB é o PIB menos a renda líquida enviada ao exterior. Quando a renda enviada geralmente é mais alta do que a renda recebida, então eu subtraio do PIB a renda liquidamente enviada, que seria menos a renda enviada, menos a renda recebida, não é? Que daria no mesmo, não é a mesma coisa que somar a renda recebida e subtrair a renda enviada, menos renda líquida enviada. Então, o PNB pode ser escrito como PIB mais a renda líquida recebida ou PIB menos a renda líquida enviada, sendo que renda líquida enviada é a renda enviada menos a renda recebida. Ok? A única despesa de renda aqui que está na conta corrente, não é? Isso se refere apenas a rendas de fatores externos, não é? Os componentes da renda primária. A única renda primária aqui é juros. Juros de empréstimos pagos ao exterior. É a única renda. Poderia ter lucro. Se tivesse lucro aqui também estaria na conta de rendas, né? Então, na verdade, a renda líquida enviada aqui é exatamente igual a 5, não é? Esse país envia mais do que recebe, exatamente 5. Porque vejam só, importações é balança comercial, exportações é balança comercial, recebimento de doações na forma de mercadoria é renda secundária, empréstimos e financiamentos recebidos no exterior, isso está na conta financeira, está na conta financeira, não está na conta de rendas, né? Não está na conta corrente, nem na conta de rendas. Investimento estrangeiro direto recebido do exterior, isso não é renda, né? Está na conta financeira. Como é na forma de equipamentos, está também nas importações, não é? Juros de empréstimos pagos é renda primária. Fretes pagos ao exterior é conta de serviços. Então, a única variável de renda primária é juros pagos ao exterior. Então, a renda líquida enviada aqui é 5. Então, o PNB é o PIB menos 5, que é a renda líquida enviada ao exterior. Então, o PNB é de fato inferior ao PIB. Incluo a renda secundária também. Se eu incluísse a renda secundária aqui, seria menos 4, porque eu estou recebendo doações na forma de mercadorias, portanto, eu tenho as minhas renda secundária, que é a antiga transferência unilateral, de 1. Então, a renda líquida enviada ao exterior, se for renda primária e renda secundária, vai
ficar igual a 4, não é? Vai ficar igual a 4, então continua tendo o PNB menor do que o PIB, ok? Então o item está correto, o Produto Nacional Bruto fica inferior ao PIB, porque envia mais do que recebe do exterior de renda, ok? E aí vamos à quarta questão. Um país realizou em determinado ano as transações, eu não vou repetir aqui porque são as mesmas transações, não é? O mesmo exemplo numérico. E aí, com base nessas informações, no período em apreço, o país utilizou poupança externa no financiamento dos seus gastos. Ora, o que é poupança externa? Não é? Poupança externa é o déficit de transações correntes. Então, eu tenho que calcular aqui, a partir desses dados de balanço de pagamentos, o saldo da conta corrente. Se tiver um déficit em conta corrente, significa que tem poupança externa positiva. Isso significa que o país utilizou poupança externa no financiamento dos seus gastos, não é? Então, o que eu tenho que calcular aqui é o déficit de transações correntes. Porque eu tenho a seguinte identidade nas contas nacionais: poupança menos investimento é igual ao saldo em transações correntes. Então, investimento menos poupança é o déficit de transações correntes, que é igual a poupança externa. De modo que o investimento é igual à poupança doméstica mais poupança externa. Eu posso desagregar essa poupança doméstica em poupança privada e poupança do governo. E aí eu tenho a equação do investimento, em que o investimento é igual a poupança doméstica mais poupança externa, ou é igual a poupança privada mais poupança do governo mais poupança externa. Então, se o saldo em transações correntes é negativo, portanto o país tem déficit em conta corrente, a poupança externa é positiva e aí significa que o país utilizou poupança externa no financiamento dos seus gastos. Então precisamos calcular o déficit de transações correntes. Precisamos calcular o saldo em transações correntes. Se ele for negativo, o país tem déficit de transações correntes e, portanto, o item estará correto. Ele utilizou poupança externa para financiar seus gastos. Transações correntes é balança comercial mais balança de serviços mais renda primária mais transferências unilaterais, mais renda secundária, não é? Que era chamado de transferências unilaterais e agora se chama renda secundária. Vamos lá. Balança comercial. Importação de mercadoria 5, negativo aqui, não é? Que é despesa. Exportações de mercadoria 15, positivo aqui, 15 exportações de mercadorias. Investimento direto estrangeiro recebido do exterior sem cobertura cambial na forma de equipamentos. Olha, sempre que o investimento direto vem na forma de equipamentos, ele computa como importação. Então eu coloco aqui menos 15 de importação de equipamentos, que foi o investimento direto estrangeiro, não é? Recebido sem cobertura cambial na forma de equipamentos. Sem cobertura cambial significa que não entrou dólares, não é? Nesse investimento direto, entrou equipamentos. E se entraram equipamentos, eu registro como importações, menos 15. E teve recebimento de doações na forma de mercadorias, transferência unilateral ou renda secundária, mas na forma de mercadoria, 1. Então, menos 1 de importações também. E aí eu chego a uma balança comercial de menos 6. Balança comercial já está negativa, não é? Fretes pagos ao exterior é o nosso único item de serviços. Então, a balança de serviços também é deficitária, menos 10. Tudo está indicando aqui um déficit em transações correntes, não é? Tudo indica já um déficit em transações correntes, porque a balança comercial ficou deficitária e a balança de serviços também ficou deficitária, não é? A balança de serviços também ficou deficitária. Juros de empréstimos pagos ao exterior, 5. Então, renda primária também negativa, menos 5. Recebimento de doações na forma de mercadorias, renda secundária de 1. E aí a gente chega a um déficit em transações correntes de 20, portanto, ou um saldo em transações correntes de menos 20. Então, como transações correntes foi deficitária, menor que 0, o país utilizou poupança externa no financiamento dos seus gastos. Por isso o item está correto. Ok? Então era isso com relação à nossa primeira lista de exercícios, né? Algumas questões para a gente revisar temas de contabilidade social.
balanço de pagamentos, moeda do sistema monetário e déficit e dívida pública. Qualquer dúvida, vocês colocam, né, no nosso grupo de questões. Sempre estou à disposição para responder as dúvidas de vocês, ok? Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.